Sarp vai a uma mercearia para fazer as compras. Ele decide comprar peras. Sarp se relembra de quando disse a Atice no passado que a Bahar também queria se reconciliar com ela e que eles conhecessem os netos. Enver disse que gostaria muito disso e que eles seriam uma grande família. Atice disse a Sarp que o Enver tinha comprado bastante pera e que era para ele levar para a Bahar, já que ela gostava bastante. Sarp deixou as peras caírem quando estava sendo atacado na balsa. Edil vê Sirin arrumada e pergunta para onde ela vai. Sirin diz que não interessa a ela e a chama de intrometida. Sarp insiste em ligar para Munir. Suat diz a Munir que o Sarp precisa ver como é o mundo quando ele não é o marido da Piril, e agora esse idiota irá aprender. Ele percebe Munir calado e diz que imagina que ele não gostou da ideia. Munir diz que só está preocupado com a mulher e as crianças. Suat pergunta se então devem pensar em sua filha ou na filha de outra pessoa, e que o Sarp deveria ter pensado nisso antes. Sirin visita Suat. Ele a chama de linda e diz que é uma agradável surpresa. Sirin diz que não é mais agradável que a surpresa que ele a deu. Ela mostra a pulseira e pergunta se ele acha que ela merece uma pulseira falsa, só por não ser rica. Sirin pergunta se ele pensa que ela não vale nada, que não pediu para ele lhe dar presente e era melhor ter lhe dado uma flor ou algo assim. Ela diz que ninguém vai enganá-la. Suat diz que nunca deu nada falso para ninguém e não faria isso com ela. Sirin diz que mesmo assim ele fez. Suat diz que aquela pulseira não é falsa, ou pelo menos não era quando deu para ela. Ele decide mostrar a nota fiscal da pulseira de diamantes que comprou. Sarp está dirigindo e insiste em telefonar para Piril, mas ela não o atende. Ele escreve uma mensagem para ela, perguntando por que não está o atendendo. Sarp avista uma vaca no meio da rodovia, e ao tentar esquivar do animal, acaba sofrendo um acidente. O carro de Sarp capota e as peras vão para todos os lados. Nissan pergunta à mãe onde está o papai e que faz tempo que ele saiu. Bahar diz que não tinha se tocado, que hoje é domingo e que o pai deles deve ter ido longe para encontrar algum mercado que estivesse aberto. Na realidade, ela está muito preocupada e teme que aconteça algo. Atice e Enver retornam para casa com Seida. Atice pergunta a Edil onde está a Sirin. Edil diz que não sabe, que ela foi para a rua, mas não disse para onde ia. Ela pergunta como foi lá. Enver diz que o Arif está prestando depoimento e depois será julgado. Sirin volta para casa e Atice pergunta onde ela foi. Sirin diz que só foi passear. Atice diz a Edil que amanhã eles irão para a delegacia com a Seida e pergunta se ela não gostaria de trabalhar no lugar deles e que podem falar com o Henry. Edil diz que não vai não e que o primo não vai querer ela lá. Atice diz que como ela está sem dinheiro, pensou que ela gostaria da ideia. Sirin diz: mas se essa menina ganha de tudo e de graça na vida, por que trabalharia? Edil diz que tem um pouco de dinheiro da sua mãe. Ela diz que eles têm coisas para conversar e se retira para o quarto. Sirin diz que pode ficar na cafeteria do Henry. Atice diz que ela pode ir e diz a Seida que no fim seria bom para elas. Seida, irritada, pergunta por quê. Atice pede que Seida vá com ela no quarto, que quer lhe mostrar algo. Sirin vai ao quarto de Edil e pergunta quanto deram para ela. Edil pergunta do que ela está falando. Sirin questiona quanto deram para ela pelos diamantes. Edil pergunta se ela ficou louca. Sirin diz que já sabe o que ela fez, mas não vai dizer nada para ninguém e não pode contar para sua mãe que a pulseira era verdadeira, mas que ela vendeu. Ela diz que também não pode falar com a polícia. Edil diz que então ela não pode fazer nada. Sirin diz que ela lhe pegou, mas sente que ela fez uma besteira gigante. Ela mostra a nota fiscal da pulseira que Suat comprou e pergunta se foi isso que custou para ela. Edil fica chocada ao ver o quanto custou a pulseira. Sirin diz que foi o que pensou e que ela vendeu as pedras por uma miséria. Edil diz que eles lhe pagaram bem pouco. Sirin ri, diz que então as duas irão fazer um trato, que elas irão até a joalheria devolver o dinheiro e recuperarão o diamante. Ela diz que depois irão vender o diamante pelo preço certo, dividirão o dinheiro e assim as duas ficam em paz. Edil concorda com Sirin e as duas ficam em paz. Seida pergunta a Atice se realmente a Sirin olhou para o Henry e ele olhou para ela. Atice diz que eles não estão apaixonados, mas os dois se gostam. Seida ri, diz que duvida disso e que eles não têm nada em comum. Atice diz que seria ótimo se a Sirin se livrar daquele velho e ficasse com um rapaz igual ao seu Henry, que é um amorzinho de pessoa.
Seida diz que então irão destruir a vida desse amorzinho. Atice diz que sempre dizem que o amor muda tudo, e talvez a Sirin precisa disso. Seida não gosta nada e diz que talvez não tenha nada de bom para tirar da Sirin. Atice diz que todos têm alguma coisa boa por dentro. Seida fica abalada e decide ir embora. Sirin pergunta se ela já vai embora, e em tom de deboche dá tchauzinho. Seida olha com raiva para Sirin e volta para a sala. Ela diz que vai ficar ali e decidiu passar a noite. Enver pergunta a Seida se ela ficou brava com alguma coisa e o que a Atice disse para ela. Seida diz que está muito bem e o chama de pai. Nezir pergunta a Razin se falta muito tempo, mas ele diz que já estão perto. Bahar se angustia pela demora de Sarp. Vai até lá fora e fica esperando um pouco por ele. Ela decide voltar para casa. Sarp reage, mas mal consegue se mexer dentro do carro. Ele não consegue sair de dentro do veículo. Doruk diz à mãe que está com muita fome. Bahar diz que vai esquentar a sopa, mas antes vai ao banheiro. Nezir e seus capangas chegam à frente da casa de campo, todos armados. Doruk e Nissan ouvem o barulho das portas de carro se fechando. Doruk, animado, diz que o papai chegou e que vai lá ver ele. Ele vai até a entrada da casa e dá de cara com Nezir e os homens armados. Assustado, Doruk sai correndo chamando pela mãe. Nezir e seus homens vão entrando na casa. Doruk entra em casa e tenta falar com a mãe. Bahar pergunta onde está o pai dele. Nezir aparece ali e diz: eu iria fazer a mesma pergunta. Nissan e Doruk ficam atrás da mãe e Bahar fica chocada. Nezir questiona onde está o Sarp Sesmele. Ele dá ordens para que procurem ele por toda a casa. Sarp consegue encontrar seu celular e liga para Munir, que não o atende. Ele consegue enviar a mensagem para Piril e conta que sofreu um acidente e está preso no carro. Sarp pede que Piril lhe ajude, mas o celular dele acaba a bateria. Sarp diz: que droga, que inferno. Ele está preocupado pelos filhos e Bahar. Sarp consegue quebrar o vidro do carro e consegue sair. A perna dele está sangrando. Razin avisa Nezir que eles já olharam tudo e que o Sarp não está. Nezir pergunta a Bahar onde ele está. Bahar responde que ele saiu e Nezir pergunta para onde. Bahar não fala nada e Nezir pega no queixo dela. Nezir diz: pela última vez, onde está o Sarp Sesmele? Nissan fica apavorada. Doruk diz que ele foi comprar macarrão no mercado. Com muita dificuldade, Sarp chega à beira da rodovia e espera por ajuda. Nezir e seus homens sequestram Bahar e as crianças. Nissan, chorando, pergunta que horas ele volta. Bahar diz que não sabe, mas ela está ali. Razin diz a Nezir que o menino disse que ele foi ao mercado e que podem fazer uma emboscada. Nezir diz que teve uma ideia bem melhor. Sarp caminha pela rodovia e tenta pedir ajuda para o motorista. O carro para e o motorista é o jovem que Sarp havia ameaçado com a arma no dia que ele e seu amigo estavam apostando corrida. O garoto não presta ajuda para Sarp e sai. Sarp fica desamparado na rodovia. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado.